A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. Eu gostava talvez de voltar só um bocadinho atrás e falou-me de cultura empreendedora e de formação, que foi um tema que também deu um pouco que falar aqui também durante a nossa discussão aqui do Fórum da Juventude. Há quem defenda que talvez, não sei se a Câmara teria esse papel, mas talvez o Estado em geral em começar a fomentar esta cultura de empreendedorismo logo no início, portanto no sistema educativo. Isto porque defendiam que, pelo menos um dos participantes defende que nós temos uma cultura que realmente é versa ao risco e é versa, de uma certa forma, ao falhanço, às falhas que muitas vezes muitos negócios que começaram talvez noutras sociedades, às vezes vêm na sequência de vários negócios anteriores que falharam. Defende que se deveria haver mesmo uma tentativa de mudança da mentalidade das pessoas a partir dos mais jovens, em termos de criar aqui uma cultura, uma mentalidade de empreendedorismo, porque isto, nem toda a gente pode ser empreendedora, não é? Claro. Mas se pode dar uma ajudinha. Não sei qual é que seria as suas observações sobre este tema, também se acha que seriam interessantes. Eu acho que a questão cultural, a questão educacional é fundamental na criação de uma cultura empreendedora. Digamos que é a base. É impossível, ou seja, aquilo que nós temos de melhor, que é podemos criar as melhores condições, os melhores programas, até mesmo arranjar dinheiro para empresas, mas a parte mais crítica é a parte da formação, da capacitação e até mesmo da questão do risco, das pessoas estarem dispostas a empreender. Portanto, essa é uma questão de base. Há muitos anos atrás nós tínhamos um sistema educativo e até mesmo uma sociedade que premiava, nós temos uma carreira corporativa. Tirar o meu curso, tirar a minha licenciatura, depois ir para uma grande empresa e fazer a mesma coisa, se calhar, ao longo de todo o dia, com alguma progressão na carreira, mas era isto. Então, foi muito montada uma sociedade à volta desta ideia. Hoje em dia inverteu-se. Vendeu-se na altura essa pílula dourada que as coisas eram, de repente vieram as crises e as coisas afinal têm que se inverter e temos que agora ser todos empreendedores e agora faça a coisa ao contrário. O bom é sermos todos empreendedores, ser dono do nosso próprio negócio, fazer alguns milhares ou milhões de euros. Então vende-se muito bem, muita pílula dourada. Mas se nós analisamos com algum rigor, nós pedimos aos jovens com 21, 22, 23, 25 anos que saem da faculdade e sejam empreendedores. E ser empreendedor requer um conjunto de competências, nomeadamente a capacidade de tomar decisões, de decidir, de correr risco, de falhar e levantar-se, de corrigir os erros. E nós olhamos e perguntamos o que é que eles, durante estes 23 anos de vida, tiveram em termos de formação que lhes permitisse fazer isso. E nós temos até o 9º ano um sistema educacional, ao longo de todo, até ao universitário, um sistema muito tradicional, muito formal, muito expositivo, em que há pouca interação dos alunos, pouca dinâmica e pouca responsabilidade. E depois eles têm muitas poucas decisões que têm que tomar e que assumir as consequências. Há no 9º ano uma área que eles têm que escolher, que é um risco, se calhar muitas vezes muito cedo para eles. O 12º ano a faculdade, depois fazem a faculdade e se forem a ver as únicas decisões que eles tiveram que fazer em termos de gestão, em termos de impacto, foi basicamente essas. E depois queremos chegar ao final e dizer assim, agora vocês têm que ser empreendedores, gerir pessoas, gerir empresas, pequenas ou grandes, e criar o vosso próprio negócio, façam-no e seja assim. Não pode ser. É fundamental que haja, efetivamente, uma cultura empreendedora e que ela se trabalhe desde a base. Existem muitos projetos interessantes a esse nível, por todo o país, mas também fora do país. Aliás, aqui uns alunos, eu lembro que tive na Câmara, houve uns alunos aqui da Escola Secundária de Amarante que estiveram numa competição também. Exatamente. E achei muito interessante, nós até passamos essa notícia aqui no jornal, em que eles fizeram uma simulação de decisões de negócios durante a incubadora. Isso foi um projeto muito interessante. Sem dúvida. Isto é bom porque confrontas com momentos em que eles têm de tomar decisões, sabendo que essas decisões vão ter impacto. Neste acaba por ser uma competição, uma simulação, mas ao longo de todo o nosso percurso educativo nós podemos ter consequências reais das nossas decisões. Desde participar em projetos extracurriculares, desde os escuteiros, às tunas, às associações de estudantes, eles são obrigados a ser confrontados com situações de gestão de recursos humanos, de liderança, de ser liderado, de gestão financeira, um conjunto de competências que são necessárias para quem vai empreender. E, por exemplo, promover e ter aqui algum sistema mais híbrido, que dê mais responsabilidade aos alunos, em que eles tenham outras experiências que sejam monitorizadas pelos professores, pode ser algo muito interessante. A Fundação Alice Naveira, julgo que
que é assim que se chama, tem um projeto muito interessante de promover o empreendedorismo através da primária, já na fase do ensino primário, e que tem tido resultados fantásticos. Nos Estados Unidos, os miúdos desde muito cedo são obrigados a criar a banca da limonada à frente da casa, ou para vender a bicicleta e coisas Nas férias de verão e para part-time também. Exatamente, ou seja, para ganharem por si, não é? Terem um ganho que são eles a produzir, e também terem a noção, o que é que vale ou não vale a pena fazer? Vale a pena vender isto por este preço? Não vale. Vale a pena o esforço? Não vale. Então há uma questão cultural e educativa que tem que ser trabalhada, caso contrário vamos continuar a formar o mesmo tipo de pessoas, com a mesma mentalidade, com as coisas boas e más, mas se quisermos ter uma população empreendedora, não pode ser assim. O nosso sistema educativo tem que ser adaptado. André Magalhães, para encerrar esta questão, vamos falar também de desporto um bocadinho e talvez tentar fazer só aqui uma pequena ponte, embora seja um pouco, parece que em princípio não esteja ligado, mas só mais uma última ideia. Eu sei que em termos de apoios que vem aí da União Europeia, uma das bases é que eles começam a apoiar projetos que sejam feitos em associação. Portanto, projetos comuns, feitos numa reunião. É mais uma ideia que se defendia aqui, que em Portugal temos que abandonar a ideia de que estamos orgulhosamente sós e que temos que começar a unir. Acha que vai ser importante em termos de nível de empreendedorismo, e isto mais uma vez para encerrar este assunto, que é importante que as pessoas também comecem, e isto também tem a ver obviamente com a cultura empreendedora, que se começa a abandonar a ideia de que esta ideia é minha e só eu que posso avançar com ela, e começamos a olhar um pouquinho mais para nós, e começamos a ver alguns exemplos aqui. Se alargarmos aqui, amanhã vai ser apresentado o documento sobre os projetos para o CIM da Comunidade Intermunicipal de Tâmega de Sousa, portanto projetos comuns. Em termos a nível de empreendedor, devíamos começar a pensar também em termos de grupo, que nós ganhamos um pouco mais de escala, um pouco mais de presença no mercado. É importante. Sem dúvida, sem dúvida. Já há muitos anos que se tem trabalhado a ideia de trabalhar em rede, e que os projetos em rede são aqueles que têm mais benefícios. Isto aplica-se quer às câmaras, quer a todas as comunidades intermunicipais, que aplica-se a toda a sociedade civil. Nós temos visto isso. Se me permite, a partir de uma experiência, há uns anos atrás eu trabalhei num clube de investimentos, num clube de Business Angels, no qual fiz análise de vários projetos, e havia várias questões culturais que nós lidávamos com os potenciais empreendedores. Algumas delas era, por exemplo, ainda aquela ideia de que o segredo é a alma do negócio. Ou seja, tenho que proteger muito bem a minha ideia, só eu que a posso fazer e as coisas não podem avançar sem mim. A verdade é que uma parte disso é verdade, que é os projetos só conseguem ser realmente bem-sucedidos quando temos alguém por trás capaz de gostar demasiado daquilo e que trabalha de maneira desmesurada, que se dedica porque é uma paixão, etc., e consegue implementar um negócio apesar de todos os problemas e obstáculos que vão enfrentar. Mas a verdade é que nós estamos na era da partilha. A partilha é aquilo que nos vai dar novas vantagens, a troca de conhecimentos, a troca de oportunidades de comércio, de negócio. Ideias de negócio só surgem quando nós temos a capacidade de partilhar aquilo que estamos a fazer e outra pessoa também o faz ao nosso lado. Então, a nova geração, e onde nós estamos a ver o maior, digamos assim, clusters de empreendedorismo, são sítios, regiões, cidades em que promovem exatamente esta partilha. O Porto tem sido um bom exemplo disso, porque através do ambiente universitário, através dos centros de inovação, através de muitas coisas que organizações que estão a operar na cidade do Porto, está-se a criar este hábito, esta cultura de partilhar, de estar em contacto, de fazer projetos em conjunto. Isto tem sido muito benéfico para estas empresas. Para nós vai ser igual. Os fundos comunitários vêm efetivamente promover isso, quer seja para aquilo que a Câmara se pode candidatar, quer seja para as organizações se podem candidatar, que são trabalhos em rede, trabalhos em conjunto, que venham a valorizar aquilo que as localidades têm, os recursos endógenos, mas que venham a ganhar escala, não só a nível local ou regional, mas estamos a falar a nível internacional. Cada vez mais eles estão a promover este trabalho em rede, e que acredito que possa dar muitos frutos, e o caminho passa exatamente por aí. Nós temos que mudar muito esta mentalidade de onde é que eu posso ganhar, cada vez, quanto mais nós nos preocupamos em cada momento, onde é que a gente pode tirar um bocadinho, nós perdemos imensas oportunidades de parcerias, de projetos em conjunto, e isto tem sido uma perda muito grande, e nós temos que todos mudar. Esta mentalidade está em toda a nossa sociedade, está nos empresários muitas vezes, está nos universitários, está nos políticos, não é? Eu tenho que beneficiar o meu conselho a todo custo, não interessa o resto, e isto vai ter que mudar. Caso contrário, as nossas regiões vão estar cada vez mais deprimidas, não vão conseguir competir com as outras regiões que já se conseguiram unir, que
que já conseguiram ter aqui algum trabalho de rede, e só invertendo esta mentalidade é que é possível colocarmos Amarante e toda a região do Tâmega e Sousa onde nós realmente queremos que ela esteja. Claro, muito bem. E eu, por acaso, já participei em algumas formações também em que se fomentava a partilha entre empresas de conhecimentos e também de certos conhecimentos em que eu sozinho não poderia ter, mas com a ajuda de outra empresa poderia ter. E depois também, isso o que faz também ajuda a alcançar novos mercados, que é uma das grandes vantagens de trabalhar em rede, é de poder entrar no mercado que normalmente não se poderia entrar. Portanto, isso é muito importante. Vamos passar aqui, você tem várias pastas. Uma parte interessante aqui, importante, Amarante é, digamos, de um ponto de vista de quem olha assim um bocadinho mais global, em termos de desporto, que é uma das suas pastas em termos de variação, Amarante é um concelho bastante ativo em termos de desporto. Temos bastante atividade quando olhamos aqui para o cômputo global. Vamos ter uma corrida muito interessante esta semana, que será a corrida do 25 de Abril, que vai assinalar, para além de ser uma linda corrida, 10 km, vai assinalar os 40 anos do 25 de Abril. Isto, obviamente, é algo que está a ser feito em cooperação, é uma realização que está feita em cooperação entre a Câmara Municipal de Amarante e o Clube Atlético do Tâmega. Da altura da apresentação falamos um pouco e gostaria de ver se podemos talvez falar um pouco sobre os projetos, planos, como é que a Câmara vai olhar para o desporto no nosso concelho nos próximos anos. Vamos começar com a corrida 25 de Abril. Como é que isto vai ser diferente? O que é que vai ser diferente desta corrida para a corrida de outros anos, em termos desta cooperação entre a Câmara e o Clube Atlético do Tâmega, obviamente? Muito bem. Sobre o desporto, acho que é uma nota importante. Amarante é uma terra que todos nós nos orgulhamos e que tem imensas potencialidades, quer seja pelo património histórico, cultural, quer seja pelo património natural que nós temos, todos os recursos naturais que nós temos. Mas a nossa maior valência, e nós temos de ter consciência disso, são as pessoas. Nós temos muitas localidades, municípios, regiões que não têm metade dos nossos recursos endógenos e conseguiram afirmar-se. Conseguiram por causa da sua capacidade empreendedora, das pessoas que têm, da aposta que fizeram em projetos, e isso só se dá graças à população e à participação da população. Que não passam forçosamente só por futebol. Exatamente, antes pelo contrário. Estamos aqui a falar até de um âmbito muito alargado. Em termos culturais, temos regiões que se afirmaram, que têm eventos culturais de grande dimensão e conseguiram porque houve efetivamente a aposta das pessoas da terra, em que as pessoas se aliaram-se a projetos. Isto é muito importante. Nós vemos até pequenas festas, muitas vezes organizadas em vários concelhos, muitas vezes nem é a Câmara que organiza, é a população que o faz e elas são uma referência. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos que olhar para as organizações que nós temos, seja no plano desportivo, seja em outros, como o principal ativo do concelho. Nós temos pessoas extremamente experientes, temos pessoas que participaram em projetos, em provas de âmbito nacional ou internacional. Aqui em Amarante nós temos trabalho de formação a várias modalidades que foram feitas, e temos que nos valer dessas pessoas para fazer projetos que realmente tenham impacto em Amarante. Não devemos ter a ambição de trazer para a Câmara a responsabilidade de dar as soluções por si só. Antes, pelo contrário, temos é que estabelecer aqui a plataforma de cooperação para que os projetos venham a surgir e venham a criar um impacto. E foi também nessa filosofia que nós decidimos fazer a Corrida da Liberdade em parceria com o CAT. O CAT já teve parcerias com a Câmara Municipal em ajuda na organização de provas. Agora, este para nós é um ano zero da Corrida da Liberdade. Ela já foi organizada há muitos outros anos, mas é um ano zero daquilo que nós pretendemos que ela se venha a tornar. Nós pretendemos que esta corrida se venha a afirmar ao longo dos próximos anos, 3, 4 anos, venha a crescer em termos de logística, mas acima de tudo em termos de participação, porque Amarante tem as condições umas condições fantásticas em termos de moldura para uma prova desta natureza. Quem participa, quer seja por fins lúdicos e recreativos, quer seja por fins desportivos, vai estar a percorrer percursos muito interessantes, bonitos, em termos fotográficos, maravilhosos para que seja a promoção do atletismo e destas modalidades, e isso é muito importante para nós. Portanto, quando nós fazemos uma aposta neste modo de trabalhar, estamos a fazer uma aposta, acima de tudo, naquilo que é a promoção dos nossos clubes e de um trabalho em rede que tanto é necessário, que já aqui mencionamos. E estamos a fazer uma aposta em termos desportivos, que tem duas vertentes. Uma,
em termos de competição, queremos formar atletas, queremos ter atletas cá também, e queremos ter hábitos de vida saudável, parte recreativa, e fazer com que isto seja uma componente turística por trás de todos os eventos esportivos que temos. Que as pessoas venham a Amarante, que fiquem em Amarante, façam as refeições cá, dormam cá e olhem para nós como um excelente palco para esta modalidade ou para muitas outras. Portanto, esta prova insere-se numa estratégia de promoção do nosso território como um local ideal para esta prática desportiva e para outras.